Oi, pessoal, boa noite a todo mundo. Hoje o nosso papo vai ser com a Juliana Freire, da Mística Flor. E hoje vocês vão gostar da nossa conversa, viu? A gente escolheu aqui um assunto aqui que interessa muita gente, tá? Oi, pessoal, boa noite, Silvia Lopes, Mística Flor. Hoje o papo vai ser justamente com a Mística Flor. Deixa eu convidá-la aqui, gente. Vocês vão adorar. Deixa eu só esperar a Luciana entrar. Oi, pessoal, Cristina, Roberta. Oi, tudo bom, Juliana? Olá! Boa noite! Boa noite, pessoal, Cissa. E hoje, gente, a Juliana. Oi, Drica, boa noite a todo mundo. A Juliana, para quem não sabe, além de cartomante, o que ela é? Ela é? Bióloga. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? Sobre a bicharada do baralho cigano. Olha isso, né, Ju? Oi, Com Evaldo. certeza. Gente, boa noite para todo mundo que está entrando. Tânia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com Tá bom? você. Tá bom. Tô feliz, né, de estar aqui, assim, para poder falar de um assunto que eu gosto. Um não, dois, né? Porque são os animais e o baralho cigano. E trazer um pouco dessa visão da biologia para a gente entender alguns dos significados, o porquê das associações, né, de algumas cartas, e que se a gente realmente for entender o comportamento desses animais e for pensar no contexto histórico, lá atrás, há 200 anos atrás, em que a medicina era de um jeito, a ciência era de um jeito, a cura para doenças era de um jeito. Você imagina a gente hoje muito preocupado com a cura, você imagina 200 anos atrás, né? Loucura, né? Rui Pereira, um beijo para Isso. você também, querido. Você é a carta do cão pra gente, né? Um super amigo, né? Também lá de Portugal. E Marcelo, boa noite a todo mundo. Vamos começar então, Ju? Vamos. Você quer Porque eu começar por onde? Então, eu selecionei 4 cartas. Como a gente só tem 1 hora, eu espero que dê para a gente falar, né? Então, É que vamos a gente começar. fala pouco, né? A gente fala pouco, né? Mas você que é professora também. Vamos começar pela cobra. Eu tenho uma Vamos. dúvida, mas pessoal minha, tá? Qual é a diferença de cobra, serpente, víbora e anaconda? Acho que só tem essas 4 denominações, né, Ju? Perfeito. O que acontece? Serpente engloba todos os ofídeos, né? Que o nome correto seria ofídeo, para designar cobras constritoras, que aí estaria inclusa a sucuri, píton, as cobras menores, que existem cobras pequenas, como a jiboia, que também não é tão pequena assim, mas menor do que uma píton, do que uma sucuri, que também é uma cobra constritora. Mas cobra vem um termo muito popular, né? Mas se a gente for pensar no termo biologia, as serpentes, como um todo, são animais peçonhentos, né? As cobras, teoricamente, para a população, seriam aqueles animais que também seriam venenosos, que não são venenosos. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque toda serpente é uma cobra, mas nem toda cobra é serpente. Cobra geralmente não tem peçonha, não tem veneno, não inocula a peçonha, né? Então, geralmente está associada aos gêneros mais comuns que a gente vê por aí, que não causa acidente ofídico nenhum. Serpente, aí a gente pode incluir as víboras, que são serpentes que inoculam veneno, né? Que tem as presas. Se a gente for comparar as presas, aí eu vou falar mais, eu vou tentar não falar tão tecnicamente para todo mundo conseguir entender. Existem cobras que inoculam veneno, que as presas são frontais, então o veneno vai direto. A gente pode falar da jararaca, pode falar da cascavel, mas existem outras cobras que possuem uma arcada dentária cheia de dentes e que inoculam veneno com as presas da frente, que não são tão grandes, mas ao mesmo tempo que inoculam veneno, a mordida estraçalha mais porque tem mais presas, né? Então, a gente pode enquadrar uma naja, por exemplo, aí seria no caso de uma víbora, seria mais ou menos essa diferença, né? E as áglifas, que são cobras que não inoculam veneno. Eu sou suspeita de falar porque eu adoro cobra, adoro serpente, né? Eu acho Então, lindo, belíssimo. a gente tem aquelas que não inoculam peçonha, que são as que geralmente são mais agressivas, que são as constritoras, que são muito agressivas, no sentido de se sentirem ameaçadas, né? Porque também se a bicha estiver passando, ela não vai mexer com você, se você não mexer com ela, mas se ela se sentir ameaçada, ela tende a atacar.
cobra, sei lá, cobra d'água. Uma vez eu achei uma cobrinha desse tamanho e ela era dócil, mas a gente tem que tomar um cuidado porque elas tendem a ser agressivas pelo fato de não possuírem veneno, né? No caso, a peçonha. E a gente fala muito comumente de veneno, peçonha. Veneno a gente não pode usar para cobra, tem que ser peçonha. Porque animais peçonhentos inoculam veneno. Animais venenosos não inoculam. Eles têm glândulas secretoras de veneno na pele, e aí ao encostar, você vê sapo, rã, você vê anêmona, animais que não secretam veneno, que secretam veneno pela pele, né? No caso. Então tem uma diferença. E os peçonhentos inoculam serpentes, aranhas, escorpiões. Você pode observar que todos têm alguma estrutura de injetar o veneno na presa ou na pessoa. Caso na presa, né? Que nenhum ataca para fazer maldade. Eu tive a oportunidade de ir no Equador e lá tinha lá um museu de cobras, né? De répteis. E aí tinham cobras com os dentes na frente, no meio e outra atrás. Olha que curioso. E só as da frente é que você está falando, inoculam veneno, é isso? Isso, em algumas espécies, porque existem espécies que essas presas frontais não inoculam veneno, são as de lá de trás. Por exemplo, tem a coral e a falsa coral. A falsa coral, ela não é que ela não tenha peçonha, ela é opistóglifa. Então, a presa inoculadora de veneno está lá atrás, né? Então, para acontecer um acidente ofídico numa proporção como uma coral verdadeira, seria quase inviável, até porque o veneno dela, a peçonha dela, não é uma peçonha que causa estrago em ser humano, mas em animais pequenos, se ela conseguir inocular essas presas, né, na presa, no caso. Uhum. Então tem um pouco de diferença. E a nível de perigo, periculosidade. Né? Então, 500 são mais perigosas do que as constritoras ou não? Ou as Sim, duas porque as constritoras, elas não têm peçonha. E a gente tem veneno neurotóxico, tem veneno de uma série de peçonhas, né? Eu estou usando o termo veneno erroneamente, mas a gente tem uma série de peçonhas que elas agem no sistema nervoso central, que elas causam necrose dos tecidos, hemorragia interna. Então, uma constritora, ela não vai ocasionar isso em você. Ela vai constringir a presa. Algumas pessoas falavam que a presa morria por sufocamento, mas hoje em dia a gente já sabe que elas morrem de hemorragia interna. Então, a constrição é tão forte que quebra os ossos, que, né, apertam os órgãos, e esses órgãos acabam ocasionando hemorragias. E aí, esse medo todo de serpente, porque serpente está muito associada também a Lilith, a Eva, né, do paraíso, de entregar o fruto proibido e tal. Então, tem muito desse misticismo, e mais do que o misticismo relacionado à parte alegórica, podemos dizer assim, a gente tem a questão de lá atrás a gente não conhecer soro antiofídico. Soro antiofídico, sei lá, tem o quê? 120, 130 anos hoje em dia. Então, uma pessoa que tinha um acidente com um animal peçonhento, principalmente com serpentes, as pessoas do campo, né, pessoas de áreas rurais, elas vão ficar desesperadas porque já sabiam o efeito que isso causaria até a pessoa morrer em poucas horas. Tem serpente que quando morde, a pessoa morre, tem 1, 2 horas de vida até tomar o soro antiofídico. Então, a periculosidade está muito relacionada a isso, né? O medo que esses animais causam pela letalidade. Agora, não são todos, né? E também, eles não nos atacam, e aí eu vou defender os bichos, né? Lá vai eu. Eles não nos atacam porque eles querem atacar os seres humanos. Eles atacam porque se sentem ameaçados ou porque podem sentir cheiros diferentes por conta dos quimiorreceptores que estão ali, né, na frente. Então, eles não vão te atacar. Se você estiver ali, tiver uma serpente longe de você e você vê e você ficar com medo, fica parado. Deixa ela passar que ela vai embora, né? Uhum. Aí tem gente que quer cutucar, que quer pegar, enfim. Deixa em paz. Deixa a bicha seguir. Eu vi até um vídeo recentemente da Ivete Sangalo. Passou uma jiboia na casa dela e ela falou, vai, minha filha, vai com Deus. Olha, bichinha, tão inocente. E é isso, ela não vai fazer nada com você se você não fizer nada com ela. Né? As cobras, as serpentes, elas só atacam. E tá aí a carta, né? Ela só vai atacar se ela se sentir ameaçada. E esse ataque dela não tá pautada no medo. Tá pautada na reação. Toda ação gera uma reação. Né? Ela se sentiu incomodada, ela vai atacar. E os animais, principalmente os animais que são predadores, eles têm a questão da sobrevivência relacionada à habitação, né?
a alimentação. Então, o ataque das serpentes é relacionado à alimentação, para se alimentar, e também não é mais do que precisa. Ela pega o que ela precisa, se alimenta, segue o rumo dela e vai viver a vida dela. Ju, toda cobra que inocula a peçonha, essa peçonha vai se tornar antídoto? Todas elas? Ou tem alguma mais, outra menos? Oi? Desculpa, não ouvi sua pergunta. Desculpa, toda cobra, toda serpente, enfim, que inocula veneno, todo veneno de qualquer serpente vai se transformar em antídoto? Então, toda serpente tem o seu soro antiofídico, tem o seu antídoto. Porque esse soro faz parte da... É como se... Para explicar mais sutilmente, é como se tivesse uma fração de soro ali que desce para usar como antídoto, e todas as cobras inoculadoras de peçonha vai ter o seu antídoto referente ao seu antídoto, né? Então, você consegue fabricar antídoto para todo tipo de picada. Agora, a questão é achar esses antídotos, né? Que aí, às vezes, é a questão da produção. Aí eu falo do incentivo à ciência, à produção científica, enfim, tudo isso acaba interferindo, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Vital Brasil é um instituto de referência mundial que produz soro antiofídico, e o Lourenço Jorge é um polo onde você consegue tomar esse soro caso você tenha algum acidente ofídico. Geralmente acontece muito na Zona Oeste, aqui na parte da cidade, né? Gente, fabuloso. Vocês querem alguma pergunta, gente? Aproveita a Juliana aqui sobre a cobra, porque eu já quero passar, ó, para a raposa, porque passa a raposa é linda. Beijo, Marinalva. Então, ó, vou passar a raposa, tá bom? Então, vamos lá. A raposa... Fala, pode falar. O que você tem para nos dizer da raposa? Porque eu acho um animal tão parecido com um cão, né? Eu sempre digo que não tem o veneno da cobra, ele não é brutal como o urso, ele não é sorrateiro como o rato. Então, eu sempre defendo, vou morrer defendendo. A raposa, em termos de indivíduo, de animal, né, e comportamento animal, ela é um animal extremamente individualista. Então, daí a importância da carta ser aquela carta que vai falar, olha, esse momento é teu, haja com cautela, é você que tem que agir, porque a raposa é você, é individual. Né? Ela não caça em grupo, ela não vive em grupo. E outra coisa que é característica da raposa, que é fantástico, ela não ataca uma presa maior do que ela pode consumir. Então, isso de forma geral. Então, ela vai atacar uma presa que ela pode consumir. Se ela não consumir, depois ela guarda para um outro momento, mas geralmente ela ataca animais de pequeno porte. Se alimenta e segue o rumo dela individualmente, né? Agora, tem uma peculiaridade em relação à reprodução, que os machos se unem às fêmeas durante a reprodução para poder cuidar da prole com a fêmea. Então, eles caçam, trazem alimento, os pais criam os seus filhotes ali naquele ambiente, né? Naquele hábitat que eles criaram. E aí, o que acontece? Passou o período de criação dos filhotes, a raposa, ó, cada um para o seu lado, individualmente. Acabou a reprodução, cada um segue seu rumo. Então, a raposa tem essa questão individualista, essa questão... Eu acredito até que a raposa, na minha visão, ela vem com uma assertividade maior do que a serpente. Porque a serpente, se ela não for pisada, ela não vai atacar, né? Ela vai estar ali intocada, você vai passar, beleza, você não viu, passou por ela e não percebeu. Mas a raposa, em termos de alimentação, ela vai atacar do nada. Ela está ali, ela vai atacar para se alimentar e vai dar aquele bote, vai ser certeiro e ela vai pegar. Não que a cobra não seja, né? Mas eu vejo a raposa muito mais assertiva porque ela é muito individualista. Ela pensa antes de agir, ela está ali arquitetando a forma dela de ação para atacar aquela presa, né? Daí a carta ser totalmente planejamento, é você focar, né, no que você precisa focar, porque a raposa ela tem o foco dela, alimentação e sobrevivência. Então é uma carta que fala muito de sobrevivência, de você focar nas suas coisas para você sobreviver. Às vezes sobreviver a um momento que é difícil, que te exige foco, que te exige um pensar diferente, um pensar por outro lado, né? E a raposa, se a gente for pensar em raposa, a gente tem a raposa espalhada em vários continentes. Tem raposa do deserto. Aí a gente tem as falsas raposas, porque todas elas fazem parte da família canídeo. Então, todas compartilham a família com os cães.
né? Mas existe aqui no Brasil, a gente não tem raposa de verdade, a gente tem a falsa raposa, eu não lembro o nome, que é a raposa vermelha. O cerrado. Do Não é? cerrado, isso. Inclusive, Correto. elas são Isso. pequenas. Mas ela não é uma raposa, ela pertence a um outro gênero. Ela partilha algumas características, mas não é uma raposa propriamente dita, né? Então, assim, todos esses animais têm peculiaridades, é que nem a serpente, né? Cada espécie vai apresentar uma especificidade, vai apresentar uma forma de alimentação. E todos eles que a gente falou até agora, animais carnívoros, né? Animais que atacam outros animais, ou seja, para conseguir algo que deseja. E eu associo muito esses animais carnívoros, principalmente a serpente, ao nosso sistema límbico, né? Porque é aquele sistema que ativa as nossas reações, que a gente não consegue pensar, a gente age, né? A adrenalina vem, uma situação de perigo se apresenta, e você só tem a opção agir. Como é que você age? Ou você foge ou você ataca. Então, a gente ativa um pouco desse sistema límbico relacionado aos animais na gente também, para as nossas ações, principalmente as ações que vão imperar medo, situação de perigo, né? Que a gente vai ficar em alerta. Alguém tinha feito uma pergunta aqui, só que aí subiu, deixa eu ver. Eu queria mandar um beijo para Fernanda Lemos, minha vizinha preferida, para minha irmã que está assistindo, Cláudia Durão, a todo mundo que está assistindo a gente. O Evaldo, eu queria saber se a carta da cobra mostra magia. Para mim, não. Tá? Para mim, eu também não vejo a magia na carta da cobra. É porque o que acontece na escola europeia, a carta da cobra ela está associada a cartomante, ela vem falar de pessoas que trabalham de alguma forma com magia na escola europeia. Eu não vou dizer que está errado, porque eu não sei qual é a tua escola, né? Eu não sei qual é a leitura, a forma de leitura que você segue. Mas na minha visão, eu não associo a magia. Para mim, magia nas cartas, magia, eu vejo muito na carta da lua, associado com as estrelas, com o livro, um chicote ali perto, né? Porque a lua fala muito da nossa intuição, do encontro com os ciclos, né? Do sagrado feminino, do nosso sagrado. Então, para mim, seria a carta da lua. Mas, junto, como eu falei, com algumas combinações ali no entorno, tá? Eu esqueci de comentar aqui, voltando à serpente, Ju, que lá na Índia, né, a coisa da Kundalini, que é representada por uma cobra. Então, eu vejo aqui, né, o desejo sexual, a libido, como ele se expressa sexualmente, a não ser que ele queira fazer uma magia sexual para, né, prender o parceiro, alguma coisa. Sim, que não deixa de ser, né? Porque se a gente for pensar em Kundalini é quando os nossos chakras estão eretos e a gente está em equilíbrio energético, né? Então, é a subida da serpente pela coluna. Então, é uma forma de magia, é uma expansão de consciência em que você vai estar agregado com o universo de alguma forma para o seu engrandecimento, né? Enfim, para você estar realinhado. Então, nesse aspecto, poderia até associar um certo tipo de magia. Mas aquela magia que geralmente as pessoas falam, magia feita, trabalho, eu não veria na carta da serpente, tá? Aí não, tá? Mas assim, você falou que eu já vi, né, em algumas coisas, que eu andei estudando o comportamento dos animais, e a raposa é um animal solitário, né? Ele caça sozinho, né? Mas quando se reproduz, e vem cá, o pai fica com a fêmea, com a mãe, até que idade dos filhotes? Mais ou menos 1 ano, 3 meses? Até aí eu realmente, como eu não... Meu negócio é mais ofídeo, né? Mais cobra, deu para perceber. Mas, geralmente, até a idade da maturidade. Quando os animais estão maduros sexualmente para poderem seguir sua vida e se alimentarem, viverem sozinhos, a família se desfaz e cada um vai para o seu lado. Porque deve ser 1 ano, mais ou menos, 2 anos. Aí eu realmente, de idade, eu não sei te responder. Que beleza. Minha madrinha... Marinela, minha madrinha lá em Portugal assistindo a gente. Olha que honra, até meu coração tava... E olha aqui. Beijo, prazer. A combinação da criança com a cobra pode indicar o quê? Eu acho perigosíssima essa combinação. A criança, a inocência da criança com o fingimento, com a falsidade. Alguém está querendo enganar a criança, né, com alguma coisa, tá? Então, assim, não tem... eu também acho isso. Eu acho que a cobra com a criança fala muito da perda da inocência, né? Da perda daquele brilho, você se perder mesmo em relação à inocência.
Né? Ainda mais com a cobra, que tem um perigo ali, porque a criança não tem noção do perigo da letalidade da cobra. Então, inclusive, pode estar num jogo em que está relacionado, sei lá, ao filho ou à filha ou alguma criança próxima, se tem cartas ali de abuso, pode estar falando de abuso infantil, né? Inclusive, né? Atenta a isso aí, tá? Já que minha madrinha entrou, vamos falar aqui do urso. O urso eu acho que é uma das cartas que eu mais gosto, porque eu acho que o urso tem muita força, né? É um animal, além de ser um animal grande, poderoso, imponente, majestoso, ele não é um animal que se esconde. Se ele tiver que atacar, ele se mostra. Os outros animais que a gente falou, não, eles se escondem. A presa não vê o animal, né? Não sabe nem de onde tomou o ataque. O urso, ele faz um certo alarde para atacar. Até em termos de hábitat, de ecologia desses animais, eles são animais que geralmente eles não são vistos, né, quando não tem contato com a sociedade, principalmente em áreas de preservação, em reserva, mas são animais que procuram manter o máximo de distância dos seres humanos. Eles não gostam desse contato, né? São animais que preferem evitar porque o urso ele tem uma peculiaridade que as pessoas associam muito a briga, a confusão, mas ele é o cara, eu acho que é um dos caras mais tranquilos. Ele só vai mostrar a imponência dele, a força, se ele realmente precisar defender os seus ou se defender, mas do contrário, o máximo que ele vai fazer é estar se distanciando, né? Querendo se esconder, não se esconder no sentido de atacar, mas de não ser visível, principalmente para os seres humanos, né? Desse contato. E é um animal que é solitário também. Igualmente a raposa, é um animal que tem um hábito de vida solitário. Aí dentro desses animais a gente tem uma série de ursos, uma série de diferenças, porque, por exemplo, o panda, ele não é carnívoro. Ele é um animal que ele só come bambu, só come vegetais, né? Agora, você tem urso que se alimenta de peixe, você tem urso como o urso pardo que se alimenta de animais maiores. Na Índia, você tem ursos que se alimentam de peixes ou animais menores, que não hibernam. Então, tem muita peculiaridade. Agora, de forma geral, esses animais, eles hibernam, né? E aí, para quem não sabe o que é hibernar, é quando o animal, no período de inverno, ele se recolhe, o metabolismo dele, a taxa metabólica dele funciona mais devagar, né? Ó, minha melhor amiga de infância, 7 anos de idade, a gente, a amiga tá aí. Amiga, te amo, tá? E eu sou isso aqui com ela, tá, Tânia? Sou ciumenta, sou possessiva, sou mesmo. Mas é um animal que, em relação a esse hábito de hibernação, então a taxa metabólica cai, esse animal fica letárgico, ele não consegue reagir a estímulos e ações. Alguns ursos, né, quando estão nesse período de hibernação, não hibernam por completo por conta das condições climáticas, tendem a ficar mais letárgicos e aí são alvos certeiros de caçadores. Né? Isso eu acho que o ser humano, dentro dessa cadeia aqui animal, nossa, eu acho que é o pior vilão de tudo, de todos os animais, é o bicho-homem. Porque os animais, isso a gente está vendo agora, né, nesse período de quarentena, de reclusão, os animais eles estão repovoando o que era dele, o que a gente invadiu. Então, a gente está vendo vários animais selvagens nas cidades, né? A gente está vendo puma, a gente está vendo coiote, enfim, onças, né? E vários animais adentrando as cidades. Então, esses animais, né? Voltando a falar do urso, senão eu vou falando e não paro de falar, mas é um animal que tem um hábito de vida solitário, é um animal que, quando está no período de reprodução, eles sentem o feromônio da fêmea a quilômetros de distância. Então, eles fazem o que tiver que ser feito, sobem montanhas, né? Tem urso que vive em cima de árvore, né? Só para a gente entender um pouco dessas diferenças. E eles fazem tudo o que precisa ser feito para poder chegar até a parceira para se reproduzir, ou seja, sobreviver e reproduzir, né? É o lema dos animais. E é um animal solitário. E quando tem a sua prole, quando nasce seus filhotes, ele é muito cuidadoso, ele é muito zeloso. O macho vai embora, a fêmea fica com os filhotes sozinhos. Inclusive, os machos são territorialistas e tendem a brigar com as fêmeas, né? Oi, você fala uma coisa. Então, o urso macho só vai lá, transa com a fêmea e vai embora?
Ou ele fica um segue... tempinho? Não, ele segue, diferentemente da raposa, ele segue o rumo dele, ele vai embora. A fêmea cuida dos seus filhotes, é super cuidadosa, super protetora. Daí a mãe urso, né? É a mãe do baralho cigano. É aquela. Eu falo que no baralho cigano a gente tem as duas mãezinhas aqui. A mãe que cuida acolhedoramente, que está ali do lado, que é uma sábia conselheira e amiga, e a mãe que sufoca. Porque o urso, ele é essa mãe que sufoca, sou eu. Deixa eu indicar um filme, gente, muito legal, O Despertar de Mote, né, que fala de uma mãe judia completamente, e tem o baralho cigano lá, tem cenas lá com o baralho cigano, o baralho Lenormand. Então fica uma dica aí da super mãe ursa, protetora que sufoca, O Despertar de Mote. Né? E em falar em filme, Juliana, eu vi um filme, O Regresso, que é com o Leonardo DiCaprio. E ele é atacado. Floresta. Ele é atacado por um urso. Eu fiquei com medo. O que o urso ele não matou. É verdade isso. Sim, porque o urso, se ele se sente ameaçado, e principalmente ali, agora eu vou usar o filme como contexto. Ali você tem um contexto de caçadores usando armas, rifles, enfim, uma série de armamentos. A gente acha que os animais não são inteligentes o suficiente para reconhecer esses estímulos, né, antrópicos, porque eu não vou dizer que são naturais, são antrópicos, que foram criados pelos homens. E ele já sabe para que eles estão ali. Então, é um animal que se sente ameaçado, mas ele não foge, ele não recua. Ele ataca, ele mostra o poder que ele tem. Se ele tiver que atacar, ele vai atacar. E ele ataca ferozmente, ele não mede. Então, daí um instinto nessa carta. Quando a gente está com raiva desmedidamente, que a gente confronta, que a gente briga, que a gente fala o que pensa, né? Eu tenho me travado muito em relação a isso, porque eu sempre falei o que eu pensava demais. E agradasse quem agradasse, não agradasse, enfim. Mas, então, o urso traz essa força de instinto, né? De confronto. No sentido, por isso que a pessoa fala, é conflito, é confusão. Não é, porque uma pessoa, o urso é uma pessoa que cuida muito dos seus, que protege muito os seus, protege até demais. E quando alguma situação vai invadir o seu espaço, alguma situação vai tirar ali as pessoas, né, da zona de conforto, no sentido de tirar ali da asa do urso, dos braços do urso, o urso não vai medir força para atacar, né? Eu fico pensando, uma mãe no relacionamento com a namorada do filho, que eu já fico me imaginando, imagina que chata, né? É verdade, né, Ju? Uma sogra chata. Deixa eu te perguntar, mas gente, quem viu esse filme, O Regresso, com o Leonardo, o ataque, ele estraçalhou, não matou, mas ele estraçalhou. É verdade isso, que o urso não mata, ele estraçalha, acaba... Ele deixou... Olha, isso está muito relativo ao momento, à situação, né? Eu não imagino o animal, isso até na literatura, o animal atacando para não morrer. Ele vai atacar para se defender. Se a presa, que no caso não era presa, que a gente não faz parte da cadeia alimentar dos animais, mas no caso, se a pessoa que foi atacada morreu ou não morreu, o urso não está pensando em matar, ele vai atacar, ele quer acabar com o perigo ali para ele, né? Se a pessoa vai morrer ou não, aí isso vai ficar a critério do destino, como foi o caso do Leonardo, né? Ficou a própria sorte lá. Nossa, mas ele ficou... Gente, foi uma cena chocante essa cena. Porque... E o urso, ele tem garra, ele tem presa, ele tem garra, ele não tem peçonha, mas ele tem força. Ele é bruto, né? Ele é um animal instintivo, que ele ataca realmente no sentido de quase não sobrar nada, né? Engraçado, quer dizer, engraçado, né? Ele tem uma hora que ele mete a pata na cara do DiCaprio, assim, ele abre a boca, mas engraçado, ele não morde. Se ele vai morder, quer dizer, ele não tem esse instinto de morder, né? Ele põe a pata, não é isso? Sim, porque ele ataca especificamente com as presas, né? Para morder só se ele tivesse para se alimentar, como é o caso dos ursos pardos, que às vezes invadem fazendas, mas eles são tão medrosos que quando eles veem o sinal das pessoas, eles vão embora, eles não ficam, né, para ficar, para contar a história ou para ver o que vai acontecer. Geralmente eles fogem. Muito difícil um urso atacar um ser humano nesse contexto. Agora, ataques que aconteciam relacionados, aí o filme ilustra muito bem a caça, caçadores invadindo o espaço, território, eles são animais territorialistas, então eles deixam os feromônios nas árvores,
eles, né, os animais têm esse hábito, a gente vê isso, gato, cachorro, os gatos aqui de casa passam feromônio na gente, né, em tudo, em tudo. Então, geralmente esses animais de caça que eu falo que são predadores, eles vão deixar os feromônios ali na floresta, no território que é deles. E qualquer invasão, qualquer ameaça, ele vai atacar para impedir que aquela ameaça se passe ali no ambiente deles, né? Eu queria só, gente, os significados, que é uma carta tão rica, né? Então eu vejo o ego humano, agressividade, ciúme, posse, inveja, arrogância, preconceito, orgulho, soberba, egoísmo, vaidade. Oi, Samira, boa noite. Então tudo isso que é o nosso ego, né? Outra coisa, quando a Juliana falou da hibernação, eu vejo tristeza, luto, porque ele perde a força dele, né? Todo mundo, se a gente for pensar, todo mundo passa por um período de introspecção. E esse período, muitas vezes, que é pessoal, que você falou bem, ilustrou o ego, que é pessoal, ele vai fazer com que a gente ou coloque a cabeça no lugar ou a gente desparafuse de vez. Das duas, uma, né? E daí a importância da gente ter alguém ali próximo para ajudar, para auxiliar quando a gente estiver nesse momento de introspecção. Porque, diferentemente da carta da Torre, não é uma introspecção em que a gente se coloca, é uma introspecção biológica. Ele hiberna biologicamente, fisiologicamente. Então, biologicamente, alguma coisa na gente não está legal. E aí isso pode ser o quê? Questão hormonal, que vai transmitir os hormônios relacionados ao prazer, que pode, inclusive, desencadear uma depressão, né? Algum bloqueio nos nossos neurotransmissores, que vai impedir que a gente sinta determinada emoção ou não sinta, enfim. Ou sinta demasiadamente e não saiba por que está sentindo e acaba ficando mais isolado, se isolando do mundo. Agora, tem uma coisa que eu vejo nessa carta, e aí eu relaciono muito ao xamanismo, embora eu não entenda muito, não conheça, mas isso é uma coisa que me marcou muito, é porque o urso é um animal que fala de olhar para dentro de si, confiar no seu poder e no seu potencial. Então, geralmente, quando eu vejo uma carta dessa para os negócios, eu falo, gente, o que você está esperando para iniciar o que você quer? Porque você está com poder. Olha aqui a tua força para administrar a tua vida, para ser independente, para gerir você, para correr atrás dos teus sonhos. Então, é um animal de muito poder, assim, muita garra, muita força. Só que tem esse aspecto biológico, né, que precisa de um cuidado, precisa de um olhar atento, que é inerente ao ser humano, né? Todos os seres humanos passam por períodos de introspecção. Uns mais e outros menos. E aí os que vão passar mais vai precisar de um cuidado médico, terapêutico, holístico, né? Para poder conseguir lidar com tudo. Bom, então, além do ego e da depressão, eu vejo a maternidade, aquela que cuida, aquela que sufoca, como eu vejo a química sexual. Aí vocês podem me perguntar, Tânia, o que a maternidade tem a ver com a depressão, tem a ver com o ego e tem a ver... Dani Freitas, beijo. Luquian, beijo. Né? Então, o que a maternidade, a química sexual e a depressão e o ego tem a ver? Instinto. Todos os animais do baralho cigano nos lembram e nos remetem ao nosso instinto animal. Eu costumo dizer, Ju, mas eu com fome, eu viro 3 ursos. Eu fico insuportável. Sim. É o que a gente estava falando, né? O nosso sistema límbico, ele é ativado para algumas situações da vida da gente. Fome, reprodução, né? Se você for pensar nos animais quando querem se reproduzir, eles brigam para conquistar parceiras, né? Até conseguir conquistar uma parceira. Então, você ativa essa parte do teu sistema límbico, você fica cega. Você com raiva, você fica cego, você não enxerga. Qual é o pensamento que tem na tua frente? Acabar com o inimigo. Você é ruim? Não, mas não é você que está falando, é o teu sistema límbico, é o teu instinto. A tua biologia é programada para sobreviver e se reproduzir. Quer a gente queira ou quer a gente não queira. Isso é biológico, né? Faz parte do nosso ritmo biológico. Claro que enquanto seres humanos e conscientes da nossa consciência, porque eu não nego a consciência dos animais, eu entendo que eles têm a consciência, são programados ali dentro da ecologia deles, do comportamento deles, na consciência deles, porque eles sabem exatamente o que tem que fazer, como tem que agir, então eu não posso dizer que não estão conscientes. Mas a gente, dentro da nossa consciência, a gente se acha dono de tudo e quando a gente se vê diante de algum perigo, a gente não é dono de porra nenhuma. A gente só vai querer sobreviver ou se reproduzir. Sobreviver procurando abrigo, alimento, no nosso caso, a sobrevivência é trabalhar,
comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir e se reproduzir ou não se reproduzir. Usar o sexo como uma válvula de escape quando não usado beneficamente, no sentido de ajudar nosso desenvolvimento espiritual, evolutivo, enfim. Uhum. Né? E aí, isso eu falo relacionado ao sexo só para explicar, quando a pessoa, enfim, se envolve com qualquer pessoa, eu não julgo, eu acho que cada um faz o que quer, isso é problema de cada um. Mas eu estou falando a nível energético, né? Porque você não sabe quem está ali do outro lado, não sabe o que o outro está pensando, a energia que ele vai trazer para você. Então, é um momento muito íntimo, muito mágico, que eu entendo que a gente tem que dividir com alguém muito... Tem uma liga, né? O ideal, espera-se que, né? Então, deixa eu aproveitar, gente. Ó, aqui eu vejo libido. O meu desejo sexual por alguém, né, é uma coisa individual, né? Aqui Sim. É a química sexual entre o casal. Eu posso ter tesão por um homem e nunca transar com ele, né? Ficar até às vezes. Sim. Aqui eu já transei com ele, dá até choquinho no olhar, né? Quem nunca teve uma química sexual forte com alguém? Quem nunca? A raposa, gente, é a sensualidade. A raposa traz esse charme, essa ousadia. Ela é a pombagira, né? No baralho cigano. Então, ela tem esse molejo, ela tem essa sedução. A raposa é muito sedutora. O que é uma raposa olhando para você e você fazer carinho e ela tá sorrindo e tá ali, linda, maravilhosa. Então, a raposa, ela traz essa sedução, essa beleza. Ela é muito bonita. Ela é muito sutil, né? Ela pisa devagar. A raposa tem uma curiosidade que, enquanto eu estava estudando os animais, até para poder não falar muita besteira, a raposa tem a mesma forma da pupila dos gatos. Até na escola europeia, a gente associa essa carta a gato, né? Quando a gente está falando de animais, a gente fala muito que da raposa pode estar associada a animal de estimação como um gato. E ela tem essa questão da pupila. Então, o gato, ele dilata a pupila, a pupila retrai. Então, também tem uma certa coisa o gato também é muito sensual, né? É o pisar devagar, é o ser sutil, é o ser imperceptível. Vocês já ouviram, gente, a vocalização de uma raposa? É tão bonitinho. Já viram? Quando você faz carinho nela, né? Quer dizer, eu nunca vi uma raposa, mas eu já vi vídeos fazendo carinho e a vocalização dela é a coisa mais linda. Deixa eu contar uma curiosidade do urso. Eu fui, enfim, eu adoro viajar, né? E eu fui no Luján, que é na Argentina, e eu dei um docinho pro urso lá que se chamava Gordo. E ele só tinha 6 meses. A língua é extremamente macia. Eu tive uma crise de choro, mas eu chorava de soluçar, porque, gente, eu estou chegando perto de um urso, né? Mas que língua extrema... Enquanto a língua do gato é áspera, da vaca também... Sim. Fiquei encantada, né? Então, fica aí. Então, gente, alguém falou que nós somos bichos. Não vamos nos esquecer disso. Então, todas as cartas nos lembram do nosso instinto animal, mas principalmente o urso. Então, eu perdoo o urso, porque ele age por instinto, ele não tem culpa, né? Inclusive, o nosso ego também. Né? O que eu costumo falar, geralmente no baralho cigano, quando a pessoa, sei lá, sai com uma carta do urso na personalidade, eu trabalho os aspectos positivos dessa personalidade, né? Que a gente trabalha na polaridade. Mas aí, quando eu vou para o negativo, para a pessoa sair desse polo, como é que a gente domina os nossos instintos? Conhecendo quem a gente é, conhecendo internamente. O urso fala isso. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece quem somos, conhece a ti mesmo, né? Tem aquela frase. Então, quando a gente conhece a gente, quando a gente entende como o nosso corpo funciona, como a gente entende como o nosso organismo está programado, está projetado, as nossas falhas, enfim, a gente consegue dominar os nossos instintos. A meditação é uma excelente ferramenta, né? Quantas vezes, e isso eu vou falar até a nível pessoal, eu era isso daqui total, 100%. Eu melhorei, eu acho que eu melhorei 30%, estou no caminho. Você mudou, hein? Você mudou muito, hein? Hoje você é um cão, né? Porque eu não levo mais desaforo, eu não sou de levar desaforo para casa, hoje eu já engulo sapo. Hoje eu já respiro e eu já, tá bom. Tá bom. É teste, eu só falo, é teste, vou passar no teste. E a maioria das vezes eu não passo nos testes, porque eu ajo com instinto. Me vem uma força que a gente quer brigar. Então, o urso é isso, é instinto. É o que tá ali intocado no sistema límbico, que só tá,
sobreviva, ataca, luta, se desfaz do inimigo. É isso que a carta fala, né? Então, a gente trabalhar na polaridade do contenha-se, tentar... Não é você reprimir o seu instinto. Primeiro, você tem que reconhecer os seus erros. Eu acho que isso é muito importante. Reconhecer quem você é, reconhecer as suas falhas, reconhecer aonde você está errando, para depois você trabalhar. E o baralho cigano, ele faz isso. Ele te mostra esses portais. Olha, você está agindo assim, mas você precisa caminhar por esse lado. Porque se você não caminha por esse lado, olha o que te espera. Se você caminha... Eu não sei se acontece com você nas suas leituras, mas a minha mesa real, ela é muito dual. Ela me mostra uma coisa, depois ela me mostra outra. Aí eu fico assim, caramba, eu falo, olha, então, se você vier por aqui, vai acontecer isso, mas se você fizer isso, isso e isso, olha o que vai ter para você. Então, é você fazer as suas escolhas olhando para dentro de você. Né? Já que minha madrinha está aí, posso incluir uma carta que a gente... Você estudou sobre a cegonha? Total, eu acho que a cegonha é um animal fantástico. A cegonha acho que Deixa eu só aquele contar... animal mãezinha do baralho. E eu estava no carro dela, a gente estava na estrada, quando eu vi, de repente, olha aí, mami, um beijo. Eu fiquei louca, acho que eu dei uma crise no carro. Gente, uma cegonha, nunca tinha visto uma cegonha, porque nós não temos cegonha no Brasil. Sim, sim. Você vai ver muita cegonha. Realmente, depois, ao longo da estrada, não tem aqueles negócios de luz, elas ficavam em cima do negócio de luz. Fiquei louca. Mami, um beijo. Vamos falar um pouquinho da cegonha? Vamos. A cegonha, em termos de hábito, ela tem coisas assim que são fantásticas. Elas são animais que são muito familiares, são monogâmicos, então permanecem com seus parceiros a vida inteira. Então, se tem uma cegonha no relacionamento, olha que coisa bonita. O parceiro está conectado ali, vocês têm entrosamento. Não é, diferentemente do relacionamento urso, a cegonha tem afeto, tem carinho, mas também tem liberdade. Eu vejo a cegonha dando essa liberdade de cada um seguir os seus compromissos e retorna ao lar, regressa ao lar, é onde se encontra a paz, a harmonia, o equilíbrio, né? E os animais, né, enquanto cegonha, enquanto hábito, além desse hábito de serem monogâmicos, eles migram no período de reprodução, geralmente primavera, depois eles retornam, né? Então, eles tendem a voltar para o seu local de habitação. Então, eles saem quando está no período mais frio e retornam buscando voltar para as suas origens, né? A cegonha tem muito isso. E junta a sua família. A família não sai, eles permanecem juntos até o fim, ainda que não copulem, né? Então, às vezes você está num relacionamento... Isso é relacionamento de muito tempo. Às vezes a pessoa... Eu já peguei casos, assim, de ter relacionamentos em que as pessoas não tinham sexo no relacionamento, mas viviam harmonicamente, se sentiam felizes, o relacionamento dava certo e tá tudo bem, cada um no seu relacionamento, né? E a cegonha tem isso de muito bonito. Agora, é uma carta que ela também traz, assim, eu vejo muito pela dama, pela rainha dela, né? É aquela rainha mais... sabe? Que é intuitiva, que é conselheira, mas que tira lá do teu fundo. A cegonha tem isso. Ela te lê por completamente, ela te tira do teu fundo, né? Tudo que tá ali entalado em você para você botar à tona. Então, ela não tem problema nenhum em ficar tirando as coisas de você para falar, ou se tiver que jogar alguma coisa na cara, ela também vai fazer isso. Ela fica cavando de fundo de cova, fica tirando as coisas, né, E por isso a questão de ir e vir, né? Até em relação, às vezes, eu vejo isso daqui, a leve traz, a pessoa que fica indo e vindo em termos de fofoca, de falar e tal, né? Olha, engraçado, eu vi uma cegonha voando, a envergadura da asa é enorme, também, até para poder sustentar o voo de longa distância. E né? Eles são animais, as cegonhas são muito grandes, né? Eles têm essa estrutura corporal grande para que a planagem seja perfeita, né? Porque são aves enormes, então as asas são muito grandes. Até para sustentar. Eu não sei quantas cegonhas, quantas espécies tem ao longo do mundo, né? Mas eu sei que elas saem da África e vão para a Europa, depois voltam. A minha madrinha falando, as cegonhas que viste comigo foi em Aveiro, fazem os ninhos nos postes de luz da estrada, lembraste bem. Como que foi uma surpresa? Deu uma crise dentro do carro. Porque né? Geralmente fazem locais altos, telhados das casas, postes de luz, né? E aí se reproduzem só à noite, também tem isso, ninguém vê. Eu estava lendo uma história, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que tinha uma noite em que as cegonhas se reproduziam e era uma noite numa tribo que era liberado
não vou falar orgia, mas era liberado que os jovens tivessem uma vida sexual ali liberada naquela noite. E os filhos dessa vida sexual, desse dia, né, desse encontro sexual, eles eram bem recebidos porque quem traziam eram as cegonhas, né? Então, daí também vem essa história da cegonha trazer o bebê, porque ela vai, quando ela volta, às vezes ela já tá com a família toda. Né? Ela vai, já vem com um monte de gente, aparentada, vem tudo, né? Então, gente, olha, 2 dicas aqui que eu dou, né? Qual a carne da cegonha acompanhada do urso? O urso pode ser, olha quanta coisa, né? Pode ser, porque a cegonha também foge. Ela foge do inverno, ela foge do problema, mas depois ela retorna. Aqui pode ser fugindo de uma mãe muito ursa, ou retornando para a mãe, ou fugindo de uma depressão, ou a depressão... Fugindo de olhar para dentro de si, né? De entender como é que se funciona, como é que estão as coisas. Porque a cegonha tem essa questão da fuga, mas também tem a questão do retorno, né? Do regresso. Então também trazem as coisas. Até em relacionamento. Ah, meu namorado vai voltar e tal. Boa, eu ia falar. Ele volta, né? Agora, não tem cegonha, só tem ida, partida. Não tem volta. Dar um panorama, não tem. Tá? Então, é uma pergunta clássica. Meu marido vai voltar, meu ex-namorado vai voltar. Se tiver cegonha, vai. Se não tiver cegonha, deixa embora, deixa livre, deixa aí. A gente só tem 10 minutos. E aí? O que a gente faz? Ratos, né? Que é o polêmico. Deixa eu falar. Será que eu conto o nosso segredo? Eu revelo o segredo? Conta. Eu e Juliana vocês são os primeiros a saber, hein? Estamos escrevendo um livro. O que será? Surpresa! Surpresa! Aguardem para o ano que vem, tá? Um livro surpresa entre mim e a Juliana. Mas eu, né? Nós duas cartomantes, Juliana biológica, ó. Você já pode imaginar. Biológica. Você já pode imaginar o que vem aí. Ó, gente, um dos melhores livros que eu vou escrever com a Juliana. Fica aí, tá? Beijos. Vamos lá para o rato, onde que acaba a nossa hora. O rato, ele, tadinho, eu defendo muito o rato, porque o rato, enquanto animal, ele fala de sobreviver. Os ratos, eles são animais, né? Isso desde o contexto histórico, que se adaptaram pelo mundo todo. É o melhor animal que mais teve sucesso adaptativo, evolutivo, foram os ratos. Eles saíram da Ásia, foram para a Europa. O único continente que não tem é na Antártida. Mas, de resto, tem rato em tudo que é lugar. Porque o que acontece? A gente, enquanto ser humano, né? Ser humano poluidor, destruidor, a gente acaba criando condições ideais para que esses animais tenham esse sucesso, encontrem abrigo, alimento, né? São animais que se reproduzem aos montes. Eu tenho um rato em casa, se der tempo eu mostro para vocês aqui um ratinho, mas eles se reproduzem aos montes, então por ano você pode ter mais de 100 e poucos filhotes de uma fêmea, tá? Porque a cada ninhada vem, sei lá, 10, 12, 16 filhotes. Então, é muito rato. E os ratos, mas os ratos também tem uma coisa muito legal, que a carta, geralmente, quando a gente vê o significado tradicional, vai falar de roubo, de perda. Só que os ratos, eles falam de sobreviver coletivamente. Os ratos são animais coloniais, eles vivem em colônias, né? Por incrível que pareça. O urso é extremamente egoísta. Aqui o rato não, ele vive em bando. Ele vive em colônia. Claro, você tem o alfa, que domina tudo, que comanda tudo, porque tem hierarquia, eu vejo isso aqui claramente na minha família de rato. Tem um que é chefe, mas eles têm uma hierarquia de comando, né? E eles só pegam dos outros, né? Dos outros não, eles só se alimentam, só pegam o que precisam, eles não pegam mais do que precisam. Eles pegam para construir o ninho, eles pegam para se alimentar, eles pegam para construir os filhotes, para alimentar os filhotes. Então, o que se associa de ruim ao rato é por conta da espécie humana, né? Do Homo sapiens. Porque o Homo sapiens fez com que houvesse poluição, sujeira. E aí, o que acontece? Tifo, peste bubônica, o que mais? Que são doenças relacionadas ao roedor, né, em si,
mas que por esse contato com o ser humano, por conta da falta de higiene do ser humano, acaba transpassando para a gente. A mesma coisa que está acontecendo aí com o coronavírus. O vírus que é de um reservatório natural, na natureza, que está ali intocado, que não era para ter saído dali porque tem o seu reservatório, e sai por conta dessa expansão humana e desse crescimento desacerbado humano. Então, a gente fica desesperado, claro, porque a gente tem as emoções e tal, mas isso é biológico. E de tempos em tempos, a seleção natural atua. Seja para os ratos, seja para as cegonhas, seja para qualquer espécie vivente, a seleção natural ela vai atuar. Porque a gente está superpovoando o mundo, a gente precisa reduzir a nossa população. Não estou falando que as pessoas têm que morrer, gente, por favor. Compreenda que eu estou falando da parte biológica, tá? Animal. Evolutivamente, a seleção natural ela atua para reduzir população, para que não haja competição, para que não haja falta de alimento. É como se a natureza tem um equilíbrio harmônico, tem uma harmonia. E aí, na questão científica, a gente tem a harmonia, e na questão espiritual também. E se a gente for pensar na ciência e na espiritualidade, está tudo conectado. A natureza é toda conectada. A harmonia da natureza é toda conectada. Então, eu não falo que esses animais são indispensáveis para os seres humanos. Porque os ratos, eles são heróis da ciência. Se não tivesse rato, como que se ia testar medicamentos, coisas que a gente usa no nosso dia a dia? Infelizmente, eles passam por isso. A gente tem um conselho de ética, que a gente chama de bioética, né? Que vai estar atuando no direito desses animais. Tem várias correntes desses direitos. Eu, particularmente, sou contra, mas cada biólogo tem a sua corrente. Mas se não fossem esses animais até hoje, o avanço que a ciência teve não seria possível. Então, eu tento trazer para essa carta muitos aspectos positivos, porque são animais que eu falo que são extraordinários, né? E que se causam doenças e que se trazem danos para a sociedade, para os seres humanos, é nossa própria culpa. Não é por culpa deles, é culpa nossa, né? Qualquer... É que nem a febre amarela que teve o surto, acho que foi ano passado, ano retrasado. Acontece o desastre de Mariana, vários animais são mortos, reservatório natural, que era o macaco, que era onde acontecia a transmissão do vírus ali entre eles, passa a vir para a gente, por quê? Teve desmatamento, rio morto, matéria orgânica acumulada, mosquito se prolifera, não tem sapo, não tem lagarto, enfim, tudo está conectado, né? Não tem como dissociar. Então, eu acho que é uma carta polêmica, mas é uma carta, acima de tudo, de sobrevivência. E sobreviver, né? Aí, como eu estou falando da questão humana, sobreviver cabe a nós. Então, quando eu vejo essa carta no jogo, não é A ou B. Ai, mas a minha vida tá ruim. Ah, mas nada melhora. Mas a culpa não é de A ou de B. É sua. A gente tem a porcentagem do ambiente, sei lá, 30%, 20% do ambiente que vai influenciar na nossa vida, nas nossas coisas, mas pelo menos 80% é nossa, ação nossa, pensamento nosso, é voluntariedade nossa. Então, quando eu falo dessa questão de conexão com o ser humano, essa carta é super pertinente a isso. Aqui, as decisões a serem tomadas, as escolhas, a sobrevivência, cabe a você decidir, cabe a você querer sobreviver, né? O ser humano, indivíduo, não é o outro, mas é magia. Não, não é você. É você. Né? Então, essa questão do ser humano está muito presente nas cartas. Eu agora, não sei porquê, mas eu acho que a quarentena está fazendo isso, a gente está meio que para não surtar, está focando em alguma coisa. Eu estou estudando baralho cigano tudo de novo, estou aprofundando ainda mais. E o que eu tenho percebido é que, às vezes, na sutileza de uma, sei lá, de uma carta ou na sutileza de um naipe, você faz uma associação que você fala, gente, como que eu não percebi? E faz todo sentido. E essa carta é isso. É essa questão humana, do ser humano mesmo, de sobrevivência. Faz muito sentido você pensar no rato, e não faz sentido você pensar no rato e não pensar no homem. O rato só teve sucesso evolutivo por causa do homem. Ele só transmite doença porque o homem fez que fosse isso possível. Deixa eu fazer primeiro um comentário. A Juliana outro dia postou uma foto com vários livros do baralho cigano. Ju, eu tenho todos os livros que você tem. São os mesmos. Eu amo. Dali, da minha coleção, só falta o da Patrícia Jarimba, que eu não consigo comprar aqui no Brasil. Eu tenho também. Tá difícil, mas vou conseguir. Inclusive, eu mandei um convite para ela vir dar uma palestra, fazer uma live. Ela nem viu ainda, coitada, né? Enfim.
Deixa eu tirar uma dúvida minha, estou preocupada com o tempo. E eu morro de dó, me dá até vontade de chorar, porque eu adoro os bichos, né? Então, os ratos de cobaia dos laboratórios que são testados, os remédios, os órgãos deles não são iguais aos nossos. Então, o que acontece? Os ratos, eles partilham segmentos de DNA muito parecidos com os nossos. Até a própria visão, a forma como ele responde, a resposta neurológica dos ratos é muito semelhante à nossa resposta aos estímulos. Daí, por isso que utilizam muitos ratos. E são animais muito, como a gente fala, aonde as coisas acontecem é muito rápido. Eles são muito, o metabolismo deles é muito acelerado, né? Se a gente for pensar no batimento cardíaco de um rato, é uma coisa extremamente rápida. Então tem essa questão do metabolismo ser rápido e da partilha de DNA, que também tem muita coisa parecida com a nossa. Então nós somos os verdadeiros ratos, né? Vamos combinar, né? Sempre, com certeza. A gente tem quanto tempo? Acho que uns 3 minutos. Eu queria, então, eu vou pegar o ratinho para trazer para vocês, para mostrar. A carta ao vivo. Corre lá, que eu adoro bicho. Eu já peguei um rato na mão, enfim, um hamster. Né? Então, aguardem o nosso livro. Já está no forno, já está em andamento, mas eu acabei de escrever um livro com o Denis. Olha que delícia! Olha o tamanho desse bicho aqui, ó. Isso é uma ratazana, né? Esse rato que a gente se refere, olha o tamanho do rabo. Esse rato que a gente se refere é o rato novérgicus, é o mesmo. Esse é o de laboratório. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas é fofinho, é bonitinho, né? Ó, é um amorzinho. O olho é vermelhinho. Pois é. Né? Então, Oi, pode falar. Para a gente encerrar, qual é a sua mensagem para as pessoas que estão nos para ter consciência? Obrigada, Mami! Consciência ecológica, o que diz respeito não só aos animais, mas à natureza. Primeiro, acima de tudo, para que a gente desperte essa consciência, aí eu vou falar enquanto educadora ambiental, não enquanto cartomante, a gente precisa conhecer para respeitar. A gente não respeita o que a gente não conhece. Então, a gente, às vezes, vê muita exigência de vamos preservar, vamos cuidar, mas a gente não conhece o porquê de preservar, o porquê de cuidar, né? Então, isso afeta a nossa vida. E não é só uma preservação no sentido antrópico, da gente no centro. Vamos preservar para amanhã a gente ter. Não, vamos preservar porque o recurso está acabando, a gente está degradando a natureza. A gente não vai preservar para a gente tem que preservar porque a natureza não é nossa, é emprestada. A gente está habitando, mas isso aqui não é nosso, a gente está morando de favor. Né? Então, vamos cuidar do que precisa ser cuidado, não só para que as futuras gerações tenham, mas para que a gente engrandeça enquanto ser humano, para que a gente respeite todas as formas de vida, né? Seja ela, até em relação ao próprio vírus, que não é uma vida propriamente dita, né? Um segmento de DNA, mas para que a gente respeite as diversas formas de manifestações de vida, manifestações do ser, enquanto ser humano, enquanto gênero, enquanto sexualidade, enfim, enquanto religiosidade. Então, para que a gente se respeite, para que a gente se ame, ame o próximo. Eu sei que é difícil amar o próximo, perdoar, mas aí quando a gente fala, a gente tem que perdoar, não é perdoar e ser amigo. Olha, eu te perdoo, não quero contato com você, a gente não tá bem, mas eu não tenho raiva. Então, cada um na sua e é a verdade, a transparência. Eu acho que quanto mais a gente passar a verdade, quanto mais a gente for o que a gente e isso, eu não sei a Tânia se é cobrado em relação a isso, mas às vezes as pessoas acham que a gente, nossa, mas é cartomante, nossa, mas é aquela pessoa perfeita. Não, a gente não é perfeito, a gente briga, a gente erra. Meu marido fala que de mística flor eu não tenho nada, porque eu sou urso de vez em quando. Então eu acho que é isso. A gente... Animais, né, Ju? Nós somos rato, nós somos cobra, nós somos todos. Não adianta. Sim. Então a gente está presente em tudo. E se a gente for pensar na evolução lá atrás, a gente descende de um fragmento de proteína lá do oceano, que de repente forma uma estrutura molecular incrível que vai se agregando e originando uma série de diferentes formas de vida. Então, a gente pensar que a gente é sozinho, que a gente não está conectado a nada, é mentira. A gente é tudo. A gente está conectado a tudo e nós somos tudo. Nós somos pedras, nós somos flores, nós somos árvores, nós somos animais, porque a gente está partilhando de uma harmonia natural, biológica, que
Vai, se despede do povo. 25 Então, segundos. gente, olha, eu falo muito, tá? Mas obrigada, um prazer, sempre um prazer estar aqui com a Tânia. Aguardem nosso livro que a gente está escrevendo e vai ser um sucesso se Deus quiser, já é, porque duas mulheres maravilhosas, né? A pessoa convencida. Obrigada. E é isso. Beijo! Beijo!